Olá, estamos chegando mais uma vez através da Rádio Câmara 103,5 e também pela TV Câmara, canal 11.2 digital, com o nosso programa Vereador em Destaque. E eu recebo nos estúdios da Rádio Câmara o nosso vereador Gilson Liboreiro, ele que é do Partido Solidariedade e nos faz uma visita e vem bater um papo conosco. Seja bem-vindo, Gilson. Boa tarde, Edmilson Marques. Boa tarde, Thaís, que está aqui comigo, minha assessora, Thaís Caldeira. Boa tarde, Sete Lagoas, essa cidade do meu coração, que eu tanto gosto, tanto amo e que escolhi viver aqui pro resto da minha vida. Que bom, né, Gilson? Você é natural de Cordisburgo? Cordisburgo também é a cidade do coração, né? Porque ela foi fundada por um padre alemão que falava várias línguas, não é? Padre João. E o Cordes significa coração, não é? E o burgo alemão é cidade. Então juntou-se a cidade do coração, Santiago. Ah, que bom. E você trouxe seu coração para Sete Lagoas, né? Que bom. Eu falo que é dividido, porque onde é que a gente nasce sempre fica realmente marcas indeléveis, né? Mas Sete Lagoas é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito bonita, né? Uma cidade de um povo extraordinário, hospitaleiro, receptivo, né? Então, realmente, eu ter chegado em Sete Lagoas, para mim, foi um marco muito importante na minha vida, né? Porque foi uma paixão, assim, avassaladora por essa cidade. E tá pertinho, né? Então, é fácil ir e voltar, então você consegue manter o contato das duas cidades, né? Meia hora, né? Né? A gente tem familiares, né, e tudo mais, mas minha vida hoje é Sete Lagoas e eu tive a oportunidade de me eleger 2 vezes aqui, né? Na verdade, o povo me elegeu. Por 2 eleições, e isso é fantástico, né? Porque participar do parlamento de Sete Lagoas, né? Uma casa tão importante que praticamente decide políticas públicas para mais de 200 mil pessoas, né? E entre elas todas as faixas da sociedade fragilizadas, né? Nós temos o problema do idoso hoje que está com problema de depressão, nós temos crianças fora da creche, nós temos gravidez na infância, praticamente na adolescência, drogas na infância, então realmente é a grande responsabilidade. Com certeza. E estou lembrando também que você chegou a ser prefeito, né? Em Cordisburgo. Sim, por 2 mandatos também. Né? Tem um grande agradecimento por Cordisburgo, né? Que me deu esses 2 mandatos como prefeito de Cordisburgo, né? Inclusive no primeiro mandato em 1989, eu fui um dos prefeitos mais novos desse país, né? Então, eu tenho muita honra, né? Muita honra de tudo isso. Ah, que bom, né? E atuando na Câmara de Vereadores, né? Eu vejo que você está sempre presente nas reuniões e participando ativamente. Eu vou até aproveitar, não está na nossa pauta aqui não, mas a gente fez uma entrevista recente aqui, né? Com um integrante, né? Da associação lá de Estiva, e a gente comentou sobre aquele asfalto, né? Daqui, né? Para Araçaí. Depois que esse asfalto ficar pronto, então daqui para Cordisburgo vai ser mais rápido ainda, né? Você tem acompanhado isso? Na verdade, há algumas situações, tenho acompanhado de perto, porque eu acho um absurdo, né? Aquele asfalto, ele já foi a verba, né? O financiamento está naquele pacote da Vale do Rio Doce, e eu não sei por que não faz, por que não dá ordem, né? Já existe, né? Exato, então eu me sinto impotente também, eu acho que mais o executivo aqui de Sete Lagoas tem que ir lá e bater na mesa e falar, resolve isso aí, né? Vamos começar isso aí, né? Nós temos um deputado estadual também, já era para ter dar um burro na mesa ali e mandado você conversar aquilo, né? Porque na verdade vai beneficiar não só a Estiva, Silva Xavier, Araçaí, mas o norte de Minas, né? Então é muito importante que isso se resolva urgente. E para ir para Cordisburgo, com certeza vai ficar um trânsito mais leve, porque o movimento da 040, quanto mais agora que a 135 entre o Trevão e Curveiro está sendo duplicada, né, as pessoas não vão passar muito por Cordisburgo mais. É verdade. Né, as pessoas vão preferir uma estrada duplicada. Mas esse asfalto da Estiva, ele tem que ser urgente, igual a minha grande preocupação com relação ao hospital regional emendando aqui, porque é o mesmo recurso, né, a mesma fonte de recurso. O que acontece, Santiago? Isso foi licitado ano passado, né? Em março ou abril do ano passado. Então, o custo da construção civil, principalmente do acabamento, já subiu mais de 10%. Sim. Então, como não acelera as obras do regional,
evidentemente o dinheiro não vai dar, né? Então isso é simples, né? Não precisa ser engenheiro, é matemático para ver isso. Então é realmente essa falha nós temos. Aí acontece, né, o que todo mundo fala, parou a obra por quê, né? Aí, quer dizer, falta recurso para comprar o equipamento, para pagar o pessoal, por quê? Porque o que estava projetado subiu o preço, né? O que se usa muito hoje na administração pública é o aditivo, né? Sim. A empresa ganha uma licitação, começa a obra, daí há meses ela pede um aditivo e se o poder público não concede, ela simplesmente abandona a obra. E lá não tem, né? Porque o recurso lá, ele é definido. O recurso da construção e o acabamento e o equipamento do regional, né? Então isso é urgente que se retome para valer aquelas obras lá. Gilson, vamos falar então aqui de alguns trabalhos seus que a gente tem ouvido aqui, né, durante as reuniões, você apresentando, falar sobre o projeto pré-maturidade, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Os índices de bebês prematuros é absurdo. Né? É algo assim que precisa realmente tomar-se uma decisão, não é? Eu vou citar para você aqui alguns índices. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, que equivale a 931 por dia, né? Então, mais de 12%, né? 12%. Aqui na nossa maternidade do Hospital Nacional das Graças nasce uma média de 400 bebês por mês. Uma média de 400. Então nós teríamos mais de 50, 60 bebês prematuros, né? Isso causa uma série de consequências, né, no desenvolvimento da criança, do bebê e até problemas graves para a mãe, né? Então é muito necessário que nós possamos discutir, né, essas questões. Sim. A gente sabe, né, que Sete Lagoas tem um índice, né, de nascimento muito alto, né? Eu estive aqui numa entrevista semana passada, né, com um médico lá do Hospital Nacional das Graças. Ele falou, né, de alguns números interessantes e algumas coisas que a gente fica preocupado, né? Às vezes as mães dão à luz, né, as crianças e sem muita condição também, né, Gilson? Isso é muito preocupante, né? Você gerar uma vida, dar à luz e não ter muita condição, né, nem de fazer o parto, nem de fazer um pré-natal e nem de cuidar daquela criança depois que ela nasce. Ainda mais se nascer numa situação, né, precisando de ficar numa estufa, né, precisar de algum medicamento especial. E na verdade o que acontece é realmente um relaxamento, né, dos setores responsáveis por acompanhar aquele pré, né? Então, é necessário isso, Santiago. Por quê? Porque além de colocar em risco a vida, né, dos bebês, as famílias têm um gasto muito maior com medicamento, com leite especial, etc. e tal, né? Então, essa conscientização aí de como deve ser a conduta da família, né? Não é só da mãe, do pai, né? Toda a família, é muito importante. Agora, isso remete à questão brasileira que realmente há uma má distribuição de renda, a gente sabe disso, né? É muito má distribuição. Muitas pessoas, né? Precisam de mais recursos para viver, para sobreviver, e uma parcela pequena da sociedade tem muita riqueza, né? Sim. Então isso, infelizmente, é o reflexo inteiro, disso. Né? Isso é no mundo inteiro, né? Exceto alguns países lá da Europa, ou mesmo da Escandinávia, você pega uma Suécia, né, uma Dinamarca, né? Mas aqui na América do Sul, realmente é sempre o mesmo retrato. A diferença é muito grande, né? Sim. Ô Gilson, continuando aqui na área de saúde, eu queria que se você falasse também da sua preocupação. O Gilson, ele né, é advogado, gente, mas ele preocupa muito na área de saúde, né? Porque é uma questão até familiar, pelo que eu sei, né, Gilson? Você tem lá na família pessoas também da área da saúde. A automedicação, Gilson, é uma preocupação muito grande também sua, né? Que você tem falado sobre isso. Sim, é do Brasil inteiro, né? Na verdade, o que acontece? Eu já construí o hospital, né? O Hospital da Lagoa Bonita, né? Em Código foi eu que
consegui o recurso, fui a Brasília, busquei e construímos, porque eu achei que, e acho ainda, muito necessária aquela unidade de saúde na Lagoa Bonita. E depois também, a gente aqui em Sete Lagoas vivenciando o que há de muitos empecilhos com relação tanto à saúde pública quanto à saúde complementar, né? O que acontece hoje? As pessoas estão vivenciando o ápice da automedicação, né? E até eu me recrimino com relação a isso, porque eu sou mestre em receitar alguma coisa assim que não seja remédio controlado, né? Mas eu vou citar um exemplo, né? Quando veio a pandemia, né, do Covid, e realmente foi uma pandemia que não tem nada igual, né? Ninguém imaginava a dimensão que seria aquela pandemia com relação às suas consequências, né? Que foram quase 1 milhão de mortes, né? E com relação também à prevenção e ao tratamento, tanto é que se instalou nesse país a polêmica da vacina, né? Não comigo, porque eu sempre fui um defensor da vacina a vida inteira, né? Eu acho que a vacina previne vidas, né? As pessoas ali começaram com esse ritual do automedicamento, né? Eu me lembro muito bem que aqui na nossa cidade nós tivemos um grupo de profissionais que queria que todo mundo tomasse ivermectina, o Ministério Público entrou no meio, cloroquina, né? Então, e aí veio, né? Continuou. E aí veio agora essa crise, essa epidemia de Covid, pior da chikungunya, que as pessoas não sabem o que tomar. Não é? Por quê? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que está com sequelas de chikungunya há meses. Sim. Eu até vou tocar nesse ponto aí, porque é uma coisa que está acontecendo conosco aqui, né? Está acontecendo conosco aqui. Sim. Eu peguei chikungunya, o Admilson pegou chikungunya, né? O presidente da Câmara, Caio Valasco, pegou chikungunya. E eu estou vendo uma confusão na cabeça das pessoas, Gilson. Eu acho que até cheguei a falar com o vereador Heraldo, né? Que se precisasse de criar uma comissão em Sete Lagoas, uma comissão médica para estudar o que está acontecendo e para que as pessoas menos favorecidas tivessem uma espécie de aconselhamento, no mínimo, né? Sim. Porque as pessoas estão meio perdidas, né? Eu, por exemplo, vou falar de mim, que eu tive a chikungunya, achei que estava tudo normal, comecei a passar mal de novo, né? Aquelas dores que todo mundo sente, né? Aí eu pesquisei, aí eu fiz o que você disse, né? O automedicamento, eu falei, vou experimentar isso aqui, né? Tem até um remédio aí que eles estão falando aí, não sei o que lá, Brasil, que todo mundo está tomando, né? Sim. É uma indicação popular e as pessoas estão indo, né? Ou então vai na farmácia de fulano e compra lá uma mistura que é feita e sem a receita médica, né? Mas o problema nem é receita, o problema é a fórmula, né? Não, mas a questão é que a fórmula não foi testada em laboratório. O dito popular, as pessoas estão indo no dito popular, né? Sim. Aí eu me lembro que eu tomei 3 comprimidos e uma pessoa falou assim, toma cuidado porque esse comprimido é muito forte, é corticoide, você não pode tomar muito tempo. Aí eu parei, mas nos 3 dias que eu tomei eu melhorei muito, né? Sim. Aí depois, na outra semana, eu passei muito mal. Aí eu falei assim, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu me recorri a um médico particular para mim fazer uma consulta que abriu minha cabeça completamente, né? E aí é onde eu falo que as pessoas precisam disso, né? Exato. Elas precisam de ter a condição de ir num médico que seja do SUS, ou que seja de um posto de saúde e ter esse atendimento. Falou, peraí, você está com chikungunya, você tem que tratar dela. Você está com dengue, você tem que tratar dela. Você está com o vírus do corona, né? Que muita gente acha que acabou, mas não acabou. Não né? acabou, não então, acabou. Então, assim, eu acho que muita gente perdida, Gilson. Você falando sobre automedicação, eu acho que vai de encontro a isso, né? Muita gente perdida. Eu revivo aquela questão da farmácia do bem, né? Que você também participou, acompanhando como imprensa, né? Assim, a farmácia do bem hoje, se naquela época as pessoas não tivessem acabado com ela, eu votei a favor, sempre defendi a farmácia do bem. Hoje seria fantástico, né? Por quê? Porque nós teríamos uma grande farmácia do bem, não é? Medicamentos gratuitos e com uma equipe profissional, multiprofissional até, não é? Para ali orientar as pessoas a se medicarem, né?
Mas hoje nós temos uma farmácia solidária junto ali à distribuição do remédio na Randolfo Simões, mas não é a mesma coisa, né? Porque a população ficou muito desiludida com aquela questão de se ceifar ali a vida da farmácia do bem, né? E a gente não é bobo, não nasceu ontem, não é? A gente sabe o que aconteceu, não é? Sabe quais são os lobbies que estavam por trás daquilo ali, né? Você vê a quantidade de farmácia que se instalou em Sete Lagoas. Sim, aqui tem muitas, né? Aqui tem eu não consigo nem saber quantas tem, É. né? É preciso pedir um levantamento, porque eu não sei, porque são muitas farmácias. Isso não pode ser normal, Santiago, né? Da mesma forma que Sete Lagoas gasta 80% da verba que tem, é muito dinheiro, é mais de 200 milhões, 250 milhões por ano, na urgência e emergência, e só gasta 15% na atenção primária. Está errado isso, não pode. Não é? Não há prevenção da doença, não há... Né? Eu sempre defendi, né? Porque o que nós temos de independente nesse país? Nós temos... A imprensa é uma parcela pequena que é independente, o resto vive, né, lá. Nós temos o Banco Central do Brasil, tanto é que você vê as rusgas aí do presidente da República com o presidente do Banco do Brasil com relação à elevação de juros e tal. Nós tínhamos que fazer nesse país o SUS, que eu admiro, e eu acho que o SUS é um exemplo de programa, independente. O SUS deveria ter gestores não políticos, técnicos. Porque a saúde é muito importante. Não é só Sete Lagoas que tem dificuldade, você sabe que é o país inteiro, né? Com raras exceções, tem dificuldade com a saúde pública, né? E aí, coincidiu também com a crise da Covid, as pessoas começaram a trabalhar home office e as empresas demitiram, né? Veio a crise, veio o governo atual que uma parte do empresariado está com o pé atrás ainda até hoje para investir no país. E as pessoas foram demitidas, e aí cortou-se os convênios médicos, né? Então, cada vez mais o cidadão tem dificuldade de ter acesso a consultas, né? Sim. Por isso, aumenta a automedicação. Sim, é né? verdade. Então, mas dentro disso aí, você está sempre falando em conscientização, né? Mas você tem alguma proposta, alguma ideia para ser colocada na cidade de Sete Lagoas para que a gente melhore a questão da saúde? Sim, mas a lei é exatamente nesse sentido, né? Que foi aprovada já e brevemente deve ser promulgada pelo prefeito. Né? É exatamente essa discussão, né? Entre principalmente os profissionais da saúde. É preciso a população conscientizar-se, né? Porque senão cada vez mais vai haver automedicação e as consequências da automedicação geralmente não são detectadas quando as pessoas, por exemplo, vêm a óbito. Uhum. Né? Então isso não se faz aí a perícia médica pós-mortes para todo mundo. Então não existe essa estatística real, né? Então o caminho é a conscientização. Certo. Ô, Gilson, vamos para frente aqui na nossa pauta e falar sobre o trânsito, né? Que você também tem discutido sobre o trânsito de Sete Lagoas. Eu tenho um questionário até que a gente está lançando aí e eu não vou te fazer essa pergunta, porque eu não vou te colocar em saia justa, mas o questionário, a primeira pergunta é a seguinte: o trânsito de Sete Lagoas é excelente, é bom, é regular ou é ruim? Eu estou tentando me adaptar, inclusive eu estou com duas ideias diferentes, né? Que eu estou tentando me adaptar, que agora eu arrumei uma bicicleta elétrica, né? Então estou tentando modificar, que era uma coisa que eu já pensava há muito tempo, né? Até vi a matéria hoje falando sobre a transformação do centro de Belo Horizonte, estive lá também e vi, né? Estão fazendo as vias para as bicicletas no centro de Belo Horizonte, Sim. Que é um exemplo a gente também seguir aqui, né? Então, assim, eu acho que tem muito carro na rua. Isso aí é uma coisa que eu já observei aqui, dependendo do horário, a gente passa um sufoco danado, né? Então, assim, eu não vou te responder a pergunta, mas eu digo o seguinte: tem muito carro na rua e tem muita situação complicada durante o percurso de ida e volta, né? E tanto que eu estou tentando arrumar uma alternativa diferente para ver se melhora. Além do meu carro, que eu tive que gastar aí uma grana boa, né? Para trocar toda a parte de amortecedores, né? Aquela parte toda ali que sustenta o carro, né? Aqui, são vários problemas que nós temos no trânsito. Vários, são muitos, não é?
O piso é muito ruim, o asfalto de Santa Cruz é muito ruim. É preciso haver um movimento, porque essa troca desse asfalto de Sete Lagoas por inteiro é um valor muito alto, e aí não tem recurso municipal, suporte, e não tem deputado que vai nos destinar aí 500 milhões de reais para trocar o asfalto, 1 bilhão de reais. Então é preciso mobilizar a bancada de Minas. Quando a gente tiver uma emenda de bancada, né, isso significa que vários deputados assumirem aquela emenda, aí sim eu acho que é possível trocar esse asfalto. E começa por aí. E realmente causa muito problema, né, os motoristas, né? E danifica os veículos, etc. e tal. Um outro problema grave aqui que nós temos são alguns entraves no trânsito. Eu cito a rotatória lá da Santa Juliana. Hoje eu sou presidente da comissão de obras dessa casa, né? Na época eu era presidente da comissão de saúde e meio ambiente. Mas eu falei com os responsáveis daquela obra, porque ela foi um pouco acelerada, a gente sabe disso. E não há nenhuma explicação para não ter uma trincheira atravessando da Santa Juliana para 238. Não há. Porque a trincheira, também não precisa ser engenheiro para saber isso, o custo é pequeno para se fazer uma trincheira. Sim, né? É verdade. Aí você vai na Zoelo Zola. A Zoelo Zola com Guimarães Rosa. É absurdo ali aquele trânsito, né? E nós temos ali a 500 metros a rotatória da Santa Juliana, que foi feita, que resolveu o trânsito da Santa Juliana com Guimarães Rosa, que custou muito barato. Então é só fazer lá na Zoelo Zola igual. Aí você vai no bairro Iporanga, Padre Teodoro, né? Esplanada do Moinho. As pessoas, às vezes, na parte da manhã ou então à noite, ficam lá 1 hora para atravessarem ali a perimetral, né? Então, quer dizer, são decisões que tem que se tomar. Não tem mais como não fazer, né? E aí vem a questão dos estacionamentos. Estacionamento irregular. Vem a falta de estacionamento para idoso, a falta de estacionamento para deficiente. E aí vem as escolas, né? Localizadas na área central, principalmente da cidade, que as pessoas têm que deixar os filhos, e aí eles não tem vaga para parar, tem que parar em fila dupla. Né? Então, quer dizer, o trânsito em Sete Lagoas, ele precisa de um upgrade. Muito sério, né? Um estudo muito sério. Precisa. Não há como. E aí, nós temos na Secretaria de Trânsito do Wagner, que é um secretário muito interessado, muito competente. Tem a Daniela, que é realmente uma técnica que adora discutir o trânsito, né? Que precisa dessa ajuda da discussão. Por quê? Porque tem que ter a discussão para tomar as decisões, não é? E várias cabeças pensam melhor do que uma, né? Sim, eu tenho uma proposta aqui, que inclusive foi, na época, eu conto como se fosse uma piada, né? Porque não tem outro sentido, né? Em várias cidades desse país, nos semáforos tem a faixa das motos e das bicicletas. Se estacionam todas na frente. E aí, eu apresentei um projeto de lei nesse sentido, né? Que se fizesse ali a regulamentação das faixas para as motos e bicicletas. BH tem isso. BH tem isso. E hoje elas continuam entrando entre os carros e se posicionando lá na frente. E na época o meu projeto foi considerado absurdo aqui na casa, né? Por uma comissão. Só pode ser uma piada, porque né, na época eu esperneei, falei, mas eu não tive como reverter isso. Então agora nós vamos tentar trazer isso para cá. Porque facilita a vida do motociclista e do condutor do veículo, não é? Tudo é uma questão cultural, né? A gente sabe que se você ensina, se as pessoas praticam, repetem aquilo, acaba acostumando, né, Gilson? E a gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos não pode usar o corredor, o motoqueiro não pode usar o corredor. Sim. Né? Se você não pode usar o corredor, então você não vai atravessar do jeito que se faz, né? E às vezes a gente toma muito susto, né? Quando você está de carro, chega aquele monte, fecha o sinal, aquele monte de motos chega avassalador assim, você toma até um susto, né? Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, várias cidades acontecem, mas no Rio eu presenciei, as motos andam só buzinando. O tempo todo no trânsito. Em Belo Horizonte eu já percebo esse movimento. Já percebo, né? Até mesmo na 040, na chegada ali do Ceasa,
Eles chegam buzinando, andam buzinando. Aqui não chegou ainda, né? Mas não vai demorar a chegar aqui em Sete Lagoas, né? Uma outra coisa que precisamos fazer é por que em cada esquina da área central nós não colocamos estacionamento para moto? Não é? Para facilitar todo mundo. Facilitar até mesmo deles colocarem entre os carros. Então, em cada esquina, né, do quarteirão, deveria ter ali um estacionamento para, não sei, isso vai depender, evidentemente, de estudo de engenharia, mas 4, 5, 10 motos, olha que fantástico. Então, são medidas assim simples e que precisa ter a coragem e a vontade política de implementar. Eu participei muito numa época de conferências, né? Então acho que seria interessante vocês, vereadores, criarem a Conferência do Trânsito de Sete Lagoas. Aí seria uma boa que todo mundo vai discutir. Você leva os grupos, né? Cada um discute os temas ali, depois discute tudo junto. Pode ser uma boa opção. Nós teremos a audiência pública dia 20 de maio. Até se você permitir, eu vou levar essa sugestão de você. Eu acho que uma conferência é muito bom. Seria exatamente um comitê de discussão permanente, né? Isso O certo é que tem que mudar. O certo é que nós temos que tomar alguma medida para melhorar o trânsito de Sete Lagoas. Inclusive, eu estava até pensando, você me desculpa eu estar colocando a minha opinião pessoal aqui. É um prazer, na possibilidade que precisa de incentivar mais o transporte coletivo, né? Alguma forma, buscar algum jeito para isso, algum investimento para isso, para que diminua o ciclo, né, dos carros normais, dos carros de passeio, que às vezes você tem um carro, vamos dar o meu exemplo, eu venho trabalhar e volto eu sozinho no carro, entendeu? Então, aí por isso que eu estou optando por uma bike elétrica. Aí, quer dizer, é uma questão de consciência, né, e também de investimento, porque se você tem um transporte seguro, tranquilo, para você ir e voltar sem você precisar de usar seu carro, logicamente é muito melhor. Eu não tive então, bike ainda, mas você usa capacete. Né? Sim. Tá, com certeza. Mas veja bem, um outro assunto muito grave, né, correlato a isso, é o transporte urbano, o transporte público nosso, né? Hoje nós temos um transporte que as concessionárias mostram que ele é deficitário, né? Tanto a Turi quanto a Copércelta precisam de uma nova formulação. A prefeitura, o prefeito do Írio, ele deu uma subvenção, né? Não foi o que eles queriam, mas deu. Belo Horizonte é um grande exemplo, porque o atual prefeito deu uma subvenção enorme lá para o transporte público e lá melhorou. Você vai a Montes Claros, por exemplo. Eu estava conversando esses dias numa entrevista com o Alex Menezes, que foi secretário de trânsito aqui em Sete Lagoas, e ele conhece bem Montes Claros. Quase toda a frota tem ar-condicionado, Santiago. Sim. No norte, né, principalmente no norte do Brasil, toda vez que você vai tem... Né? Sim, a Montes Claros, evidentemente, a temperatura é um pouco mais alta do que aqui. Mas o usuário, né, que precisa sair da nova cidade e vir no centro, se ele pegar um ônibus, ele vai chegar aqui suado. Se ele vier no carro dele com ar-condicionado, não chega. Então é exatamente um incentivo que precisa para o transporte público. Tem que melhorar os equipamentos. Sim. Tem que colocar em cada ponto de ônibus uma cobertura, porque se chover a pessoa não molha. Tem que colocar um sistema facílimo que é indicando quantos minutos falta para o ônibus passar. É coisa simples, entendeu? Que tem que fazer, não tem opção, não é? Porque daqui a alguns anos, Sete Lagoas vai estar impraticável. Verdade. A cidade está crescendo muito, né? Exato. Ô, Gilson, nosso tempo praticamente esgotado aqui, mas tem mais 2 temas aqui. Eu queria que você fizesse um resumo rápido, né? Por isso que eu te pedi 2 horas. A situação dos moradores de rua e também sobre o IPSENG, o atendimento no Hospital Nossa Senhora das Graças. Faz um compilado para nós desses 2 aí. Aqui, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Essa não vai te colocar em situação difícil. O Gilson está querendo me complicar, Gilson. A população em situação de rua em Sete Lagoas aumentou? Ou não? Aumentou. Aumentou muito. A gente percebe isso. Sim. Tá vendo? Não é? E aí, você pega aqui o centro. Nós tivemos um episódio lamentável que foi a morte em consequência de uma agressão sofrida por um senhor que era da Banda União dos Artistas ano passado. Sim. Você vai no bairro Santa Luzia, próximo ao Fórum, e também no bairro Semig, há uma grande incidência das pessoas em situação de rua. E aí,
atrapalha o comércio porque o comerciante fica com medo, a população não tem a tranquilidade que precisa para andar nas ruas, né? Eu vivenciei há 15 dias lá no meu escritório uma moça, né, usuária de droga, em situação de rua, arrancou uma bolsa de uma senhora já de idade, eu não fiquei sabendo quantos anos, e saiu correndo, e essa senhora tentou correr atrás dessa moça e caiu e machucou-se muito. Precisou do SAMU até socorrer essa senhora. Então são situações reais que tem aqui. E aí tem essa polêmica, não dê esmola. Né? O cristão vai aceitar não dar esmola, né? O cristão vai aceitar, mesmo não só o cristão, mas outras religiões, outras pessoas que têm outros pensamentos, gostam, não é? Gostam de dar sopa, de dar uma marmitex e tal e tal. Seja um pedaço de pão, né, Gilson? Exatamente. Então, nós, né, eu não estou agora colocando a culpa no poder público, porque a equipe que cuida desse setor no Centro Pop é muito competente, muito animado, assim. Mas a sociedade como um todo, nós temos que achar uma saída. Tem saída. E não é difícil. São experiências de outras cidades. Belo Horizonte tem o consultório de rua. É uma equipe multiprofissional que sai todos os dias abordando, medicando, levando aqueles que querem ingressar em recuperação para recuperação, né? Porque, infelizmente, também não adianta esconder a verdade, as pessoas que estão em situação de rua, elas têm um atrelamento com o uso de droga e álcool, não é? Então é grave, né? Eu tenho uma experiência que eu morei há mais de 20 anos atrás em Uberlândia, e eu morava muito próximo da rodoviária, e lá tinha um centro de atendimento, né, aos turistas, né, aqueles que vinham de fora, como é que fala? Os transeuntes. E era o seguinte, né, eles tinham a equipe que rodava a cidade, via, né, quem estava andando pela cidade e tal, e levava para esse centro, né? Então eles atendiam as pessoas, davam abrigo para as pessoas, né? Até as pessoas se posicionarem ali, arrumar um trabalho e tudo mais, né? E quem não queria participar, quem não aceitava, né? Eles pegavam, comprava passagem, chegava lá na rodoviária, botava a pessoa na rodoviária e falava assim, então você retorna para sua cidade de origem. Então eles não permitiam, não sei se ainda existe isso lá, tá? Mas eu tô dizendo há 20 anos atrás. Sim, mas aqui existe, não é? Mas era atuante. Então você não via pessoas assim perdidas. A equipe de assistência social, ela faz contato com a cidade de origem, com os profissionais de lá, mas tem um problema gravíssimo, que a população não sabe. Quando se abre uma licitação para compra de passagens, as empresas não se habilitam. Não se habilitam, por quê? Porque eles não querem, né, esse pessoal que vive na rua dentro dos ônibus. Isso é absurdo, isso é antiético, é higienização. Então, nessa audiência pública que vai ter dia 29, nós estamos chamando todas as empresas. E mais do que isso, eu acho que nós temos que tomar uma decisão. Eu acho que tem que aprovar uma lei ou consultar o Tribunal de Contas da União, do Estado, para se comprar essas passagens sem licitação, que eu acho que não resolve tudo. E alguém me falou que antigamente aqui, há uns 20 anos atrás, tinham os veículos que levavam essas pessoas para outras cidades. Talvez seja a saída. Eu acho que assim, primeira coisa é tratar bem a pessoa, porque tanto você pode ter uma pessoa que não tem nada a ver com você, mas pode aparecer uma pessoa que seja parente sua, que precisa dessa ajuda nesse momento, né? Se a pessoa está indo para uma outra cidade, é porque ela está numa situação vulnerável, né? Então ela merece ser respeitada. E aí um atendimento, né, de respeito a esse cidadão, porque todos somos iguais, né, Gilson? Todos somos iguais, da situação, sem dúvida. Né? E por último, o IPSENG, para a gente encerrar. Já estava encerrando, hein? Gente, é absurdo o Hospital Nossa das Graças não atender os usuários do IPSENG, não é? São milhares de pessoas, professores da segurança pública, de órgãos estatais daqui da nossa região e os seus dependentes. Tem que voltar a atender, não é? E, na verdade, a gente sabe que tem uma queda de braço lá porque a tabela do IPSENG é defasada, o hospital tem dificuldade de aceitar essa tabela, mas acho que tem que ceder. Tanto a direção do Hospital Nossa das Graças quanto a diretoria do IPSENG tem que ceder.
né? O que não pode é deixar milhares de pessoas sem atendimento. É verdade. Eu acho que parece uma nova administração lá no hospital, né? E seria bom, né? O vereador poder ir lá, bater um papo, né? Nós temos conversado muito, né? Mas é uma situação difícil também. Mas nós temos a esperança, porque Deus é bom o tempo todo, da gente conseguir chegar ali numa solução. Isso aí. Tá aí, gente, conversando então com o vereador Gilson Liboreiro, né? Trazendo grandes informações. Ele estará em breve também fazendo esse programa na TV Câmara, né, Gilson? Tem já uma agenda marcada. Sim. E a gente vai sempre levando as informações aqui, né, de jeito ou de outro, né, para que você fique super bem informado. Muito obrigado, Gilson. Eu que agradeço vocês aqui da Rádio Câmara, Edmilson, você, Santiago, que eu admiro muito o trabalho de vocês, você sabe o tanto que eu tenho de admiração por vocês. Agradeço a minha assessoria, né, a Thaís Caldeira está aqui também. E agradeço Sete Lagoas, né? Sete Lagoas, que para mim é uma grande mãe que eu tive na minha vida, né? Aqui eu criei meus filhos, agora estou criando meu neto, né? Então eu tenho muita satisfação de morar e ser de Sete Lagoas aqui agora. O tempo passa rápido, hein? Conhecer seus filhos, criancinha, pequenininha. Verdade. É isso aí. Obrigado, Gilson. Muito obrigado. E tudo de bom para você. Obrigado a você que esteve conosco em mais um Vereador em Destaque aqui pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara, canal 11.2 Digital.